Oi, pessoal. Vamos então à correção da lista de exercício de prisma. Espero conseguir tirar as dúvidas que vocês tiveram nela e espero que todo mundo também tenha realizado ela, porque senão só pegar os exercícios resolvidos é meio complicado. Então vamos lá. Na primeira questão diz o seguinte: primeira questão, a letra A. Um prisma quadrangular regular de aresta lateral 8 centímetros e aresta da base 4 centímetros. O ideal é vocês sempre fazerem um desenho representando isso. Então, se eu tenho um prisma quadrangular, quer dizer que na base eu tenho um quadrado, tá? Então, na base eu tenho um quadrado de 4 centímetros de aresta e a minha altura é 8 centímetros, ok? Então, ele pede para calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então, vamos para a área da base. O que eu tenho na base? Na base eu tenho um quadrado. Como é que se calcula a área do quadrado? Lado vezes lado. Então, 4 ao quadrado, 16 centímetros quadrados. Então, tá aí a minha área da base. Agora, a área lateral. Bom, como a minha base é um quadrado, todos os lados na lateral também serão iguais. Ou seja, nesse caso, serão retângulos. Todos eles serão retângulos que tem essa medida aqui. Então, eu vou ter o número de faces, já posso aproveitar. 4 vezes o quê? 4 vezes 8, que é a área do retângulo, 4 vezes, porque tem 4 lados. Isso vai dar 16 vezes 8, que é igual a 128 centímetros quadrados. Agora, a área total. O que é a área total? A área total é calcular a área da parte de baixo, na lateral e a parte de cima. Deixa eu pegar aqui uma caixinha. Digamos que seja isso aqui, ó. Estão vendo? Isso é a minha área da base. A área lateral é tudo que tá aqui ao redor. E a área total é a parte de baixo, o que tá na lateral, mais a tampa. Então, vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vai ser 2 vezes 16 mais o 128. Isso vai ser 32 mais 128. Então, a minha área total vai ser 32 mais o 128. 160 centímetros quadrados. Volume. Volume, área da base, vezes a altura. A minha altura, na realidade, é igual à medida da aresta. Então, a área da base está aqui, 16 vezes 8. E 16 vezes 8 é 128 centímetros cúbicos. Ok? Letra B. Agora eu tenho um prisma triangular regular. Triangular regular quer dizer que é um triângulo que tem todos os lados iguais, é um triângulo equilátero. Então, vamos desenhar aqui. Eu sempre gosto de desenhar porque a gente enxerga melhor o que eu tô fazendo. Então, eu tenho 2 centímetros. Contrário, né? Aqui é 4 de aresta. Até o meu desenho não tá muito bem, né? Meu desenho seria mais achatado. Então, na realidade, seria algo assim. Vamos melhorar isso. Seria um pedaço de queijo. Aqui é 4 centímetros e aqui é 2 centímetros, certo? Só pra gente visualizar melhor.
Então, a área da base, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é 16, raiz de 3 sobre 4, que dá 4 raiz de 3 centímetros quadrados. A área lateral também, 3 lados iguais, aqui era 4 porque era quadrado, 3 vezes o quê? Agora aqui, ó, a minha lateral é um retângulo, não é um triângulo, é um retângulo. Então, é 3 vezes 4 vezes 2. Isso vai dar 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24 centímetros quadrados. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes 4 raiz de 3 mais 24. Isso vai dar 8 raiz de 3 mais 24 centímetros quadrados. Vocês podem deixar a resposta assim ou usando o fator comum aqui. E aí seria 8 que multiplica raiz de 3 mais 3 centímetros quadrados. Volume, área da base vezes altura. 4 raiz de 3 vezes 2, que é 8 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tranquilo? Letra C. Agora eu tenho um prisma hexagonal. Um hexágono que tem 8 lados, 6 lados iguais. 8 lados é um octógono. Tá? Então, o que que ele diz? Ele tem de aresta lateral 6 centímetros e a aresta da base 3 centímetros. Então, vamos calcular isso então, certo? Então, o que que eu vou ter? A área da base, eu tenho aqui dentro, eu posso dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros iguais. Então, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a área de um triângulo equilátero que eu usei aqui em cima. Se eu simplificar o 6 e o 4, vai dar 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Que eu vou ter aquela outra formulazinha que a gente tem lá no nosso formulário, que é, na realidade, a mesma fórmula que eu tenho aqui. Eu gosto de usar ela assim, para simbolizar que são 6 triângulos, que é a área de 6 triângulos iguais. Então, isso vai ser 6 vezes 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 9, raiz de 3 sobre 4. Que vai dar 54, raiz de 3 sobre 4. Dá para simplificar por 2. E aí, vai dar 27, raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados, tá? Agora, área lateral. Lateral, de novo, ó. São tudo retângulos. E são 6 triângulos retângulos. Então, é 6 vezes 3 vezes 6, que vai dar 18 vezes 6, que é 108 centímetros quadrados. Área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. É 2 vezes 27 raiz de 3 sobre 2, mais 108, que dá para simplificar. Então, isso vai ser igual a 27 raiz de 3 mais 108 centímetros quadrados. Ou, se eu for usar fator comum, posso pôr o 27 como fator comum,
e vai ficar raiz de 3 mais 4 centímetros quadrados. E por fim, tem o volume, a área da base vezes a altura, que é 27 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 6. Dá para simplificar aqui, fica 3. 27 vezes 3, que é 81 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tranquilo? Até aí? Espero que sim. Então, essa é a nossa primeira parte. Vamos continuar. Questão número 3. 3 não, 2. Questão 2. Um prisma hexagonal regular tem 6 raiz de 3 centímetros cúbicos de volume. Vamos lá fazer o desenhinho. Mesmo que às vezes a gente nem precise desse desenho, é só para eu saber o que eu tô tratando aqui, tá? Então, vamos pegar as informações. Volume, 6 raiz de 3 centímetros cúbicos. E 6 centímetros de aresta. 6 centímetros de aresta. Eu quero calcular a aresta da base. Bom, como ele me dá o valor do volume, então eu tenho que sair pela fórmula do volume. E o que é volume? Volume é a área da base vezes a altura. Então, se eu sei que isso é 6 raiz de 3, e eu sei que a altura é 6, eu vou ter 6 raiz de 3 dividido por 6. Então, eu sei que a área da base é raiz de 3 centímetros quadrados. Então, agora eu vou sair pela área da base. Como é que eu calculo a base de um hexágono? A base de um hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, igual ao quê? A raiz de 3, certo? Só substituir isso aqui pela fórmula. Como eu tenho, aqui a gente pode fazer meios por extremos, eu vou ficar com 6L ao quadrado, raiz de 3, igual a 4 raiz de 3. Tem raiz de 3 dos dois lados, posso simplificar. Vou ter L ao quadrado igual a 4 sobre 6. L é a raiz quadrada de 4 sobre 6. E isso vai dar 2 sobre raiz de 6. Aqui tem que racionalizar, né? Isso vai ficar L igual a 2 raiz de 6 sobre 6, que é raiz de 6 sobre 3 centímetros. Tá aí o valor, então, da minha aresta desse meu hexágono. Tranquilo? Questão 3. Sendo P 20 centímetros, o perímetro da base de um cubo. Cubo é a figurinha mais fácil da gente calcular, né? Cubo tem todos os lados iguais. Então, perímetro da base. Então, somente na base. Na base eu tenho 4 lados, 20 dividido por 4, 5. Então, cada lado mede 5. Todos os lados vão medir 5, certo? Então, na letra A, pede a aresta do cubo, já tem aí 5 centímetros. Letra B pede a área total, todos os lados iguais. Então, a área total aqui vai ser 6 vezes A ao quadrado. Então, vai dar 6 vezes 5 ao quadrado, que é 6 vezes 25, que é igual a 150 centímetros quadrados. E na letra C, o volume. Volume vai ser a área da base vezes a altura, ou A ao cubo, que é 5 ao cubo, volume 125 centímetros cúbicos. Questão 4. O volume de um cubo, de novo, um cubo,
volume de um cubo é 27 centímetros cúbicos. Determine a aresta, a área total e a área lateral. Bom, volume é A ao cubo, então é 27 igual a A ao cubo. Fatoro 27, vai dar 3 na 3. Então, eu sei que A é 3 centímetros. Área total. A área total são 6 lados iguais, 6 vezes A ao quadrado. Então, é 6 vezes 3 ao quadrado. 6 vezes 9, 54 centímetros quadrados. E a área lateral, lateral são 4 lados, então é 4 vezes A ao quadrado. Então, 4 vezes 3 ao quadrado. 4 vezes 9, 36 centímetros quadrados. Tranquilo? Espero que sim, gente, tá? Vamos para a questão número 5. A área da base de um prisma reto, a área da base de um prisma reto é 200 centímetros quadrados e a altura é 80 centímetros. Calcule o volume. Bom, essa é muito fácil. Não interessa se esse meu prisma é triangular, quadrangular ou hexagonal, porque só tá pedindo para calcular o volume, então só preciso saber a fórmula do volume, a área da base vezes a altura. Como ele me dá tudo? 200 vezes 80. E isso vai dar 16.000 centímetros cúbicos. Tranquilo, né? Acho que sem problemas maiores. Muito bem. Próxima questão. Questão 6. Um tanque no formato de um paralelepípedo. Vou ter que mudar o desenho. Tô vendo que é 4, 3, e a altura é 6, então ele é mais ou menos assim. 4 metros, 3 metros, 6 metros. Está com água até a altura 3,5. Então, vamos colocar uma aguinha aqui dentro dele, tá? Até que ele tem água. Então, seria 3,5 metros de água. Ok. Ao se colocar uma pedra dentro desse tanque, a altura da água sobe para 4 metros, tá? Vou colocar uma pedra aqui dentro. Vou colocar as paredes aqui de trás. Coloquei uma pedra aí dentro. E aí, essa água vai subir, certo? E vai passar a ser 4 metros, em vez de 6 metros, que é o total. Ao se colocar uma pedra dentro desse tanque, a altura da água sobe para 4 metros de altura. Calcule em metros cúbicos o volume da pedra. Bom, não tem só uma maneira de vocês calcular o volume da pedra. O que eu posso fazer? Calcular o volume até 3,5 e o volume até 4 e diminuir os valores. Ou simplesmente calcular o volume que foi deslocado, que eu quero saber. Eu não quero saber qual é o volume total que eu tenho. Bom, houve um deslocamento de 0,5. Então, vou calcular o volume, a área da base, vezes a altura, que vai ser 4 vezes 3, que é a área da base, e a altura 0,5, porque eu vou calcular apenas aquilo que a pedra deslocou. Então, o volume vai ser 12 vezes 0,5, que é
6 metros cúbicos. Esse é o volume da minha pedra, certo? Poderia ter feito o volume 4 vezes 3 vezes 3,5, depois 4 vezes 3 vezes 4 e diminuir depois os dois resultados, vocês iriam encontrar a mesma coisa, certo? Questão 7. 3 cubos de chumbo com arestas 6, 8 e 10, respectivamente, são fundidos em uma só peça cúbica. Qual o volume da peça cúbica obtida? Bom, vocês vão calcular o volume 1, o volume 2 e o volume 3. E vão somar os seus resultados. No 1, eu tenho um cubo com 6 centímetros, um outro com 8 e assim por diante. E o volume 1 vai ser o quê? 6 ao cubo, que vai dar 216 centímetros cúbicos. O outro vai ser 8 ao cubo, que vai ser 512 centímetros cúbicos. E o volume 3, que é 10 ao cubo, 1000 centímetros cúbicos. Então, o volume total vai ser 216 mais 512 mais 1000. Então, o volume disso vai ser 216 mais 512 mais 1000, 1728 centímetros cúbicos. Bom, continuando, vamos para a questão 8. Uma piscina tem 12 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,70 de profundidade. Então, teríamos mais ou menos isso aqui. 12 metros, 7 metros e 2,70 metros de profundidade. Qual é a quantidade máxima de água em litros que essa piscina pode conter? Bom, quantidade de água tem a ver com volume. Volume, área da base vezes a altura. A base é retangular, então, área do retângulo. Então, é 12 vezes 7. Isso é a minha área da base. Vezes a altura, 2,70. Isso vai ser no total 226,8 metros cúbicos. Agora, nós temos que usar aquela transformação que eu anotei lá para vocês. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 1000. Então, isso vai dar 226.800 litros, certo? Vamos para a questão 9. Tá? 9. Quantos litros de água são necessários para encher uma caixa d'água, cujas dimensões é 1,20, 0,90 por 1 metro? Bom, também retangular, o que eu vou fazer? 1,20 vezes 0,9 vezes 1. E isso vai dar 1,20 vezes 0,9. Dá 1,08 metros cúbicos. Também que é em litros, vezes 1000. Então, 1080
litros. Muito bem. Agora, questão 10. Qual deve ser a medida da aresta de uma caixa d'água cúbica para que ela possa conter 8.000 litros de água? Bom, eu sei que o volume é 8.000 litros. Primeiro, para trabalhar com medidas eu não uso litragem. Medidas ou é centímetros, metro, quilômetros. Então, eu tenho que transformar esses litros para metros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o contrário, vou dividir isso por 1.000. Então, eu sei que o volume vai ser 8 metros cúbicos. E como a caixa é cúbica, é A ao cubo. Então, 8 é igual a A ao cubo, 2 na terceira. Então, eu sei que a aresta é de 2 metros, certo? Muito bem. Vamos continuar, então. Questão 11. Numa sala de 5 metros por 3,20, metros por 3,20 metros, quero colocar uma espessura de material concreto de 25 centímetros. Então, o meu volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, meu volume vai ser 5 vezes 3,20, a altura é 25 centímetros. Unidades diferentes, tem que transformar. 25 centímetros, 0,25 metros. Então, multiplicando isso, 4 metros cúbicos de material que eu vou necessitar, certo? Segunda folha, questão 12. Uma caixa de isopor tem a forma de um paralelepípedo. Então, vamos lá, fazer a nossa caixa. E com arestas proporcionais a 2, 3 e 4 e ocupa um volume de 192 metros cúbicos. Volume 192 metros cúbicos. Eu não sei as medidas dos lados, que eu vou chamar de x, y e z. Eu sei que elas são proporcionais entre si, quer dizer, x tá para 2, assim como o y tá para 3 e z está para 4. E eu tenho que trabalhar com essas proporções aqui. E eu sei que o volume é a área da base vezes a altura, ou seja, x vezes y vezes z. Vamos ter que achar uma proporção aqui, usando a mesma unidade. Então, digamos, eu vou usar essas duas proporções primeiro, meios por extremos. 2y igual a 3x, y é 3 meios de x. Já que eu usei x, eu vou usar x sobre 2, a outra relação x sobre 2, z sobre 4. Vai dar 2z igual a 4x. Z vai ser 4x sobre 2, que é 2x. Então, vou usar isso aqui no volume. 192 é igual, x fica, o y é 3 meios de x e o z é 2x. Dá para simplificar. 192 igual a 3x cúbicos. 192 dividido por 3, x ao cubo é igual a 64. E a raiz cúbica de 64 é 4 metros. Então, vamos achar agora o y, 3 meios de x, que é 4. Isso vai ser igual a 3 vezes 4, 12, 6 metros. E o z vai ser 2 vezes 4. Então, z é 8 metros. Muito bem. Agora, eu vou calcular o que o exercício pede. Ele pede para calcular
quantos metros quadrados de plástico serão necessários para revestir essa caixa. Digamos aqui, eu tenho uma caixinha, mas digamos que se fosse uma caixa grande. Eu tenho, então, 4 metros, 6 metros e 8 metros de altura. Então, eu vou ter que calcular a área total disso aqui tudo. E, então, primeira coisa, a área da base. Aqui, vamos colocar, para vocês observarem. Tem que primeiro calcular a área da base, que é x vezes y. 4 vezes 6, 24 metros quadrados. Área lateral vai ser 2 vezes essa área aqui. 2 vezes, porque do lado de cá tem outra igual. E depois tem essa da frente, também tem outra lá atrás. Então, vai ser 2 vezes 6 vezes 8, mais 2 vezes a outra, que é 4 vezes 8. Então, isso vai dar igual a 96 mais 64, que é igual a 160 metros quadrados. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, mais a área lateral. 2 vezes 24, mais 160. 48 mais 160, que será igual a 208 metros quadrados, certo? Muito bem. Então, vamos para a questão... essa aqui não é a 12, pulei uma. Essa é a minha questão 13. Vamos voltar lá para 12, que eu pulei. A 12 é quantos dadinhos de madeira de 1,2 centímetros de aresta. Então, 1,2 centímetros. Todos os lados é 1,2 centímetros. E eu tenho uma caixa que eu usei, uma caixa maior, que eu usei a área total, 216 centímetros quadrados. Primeiro, preciso saber quanto que mede essa, para saber quantos quadradinhos desses cabem dentro dessa. Então, eu vou ter a área total de um cubo é 6A ao quadrado. 216 igual a 6A ao quadrado. Isso, então, vai ser 36 centímetros quadrados, 6 centímetros. Então, agora, para saber quanto que cabe, eu vou ver o volume. Volume é A ao cubo, que é 6 ao cubo, que é 216 centímetros cúbicos. Então, o volume desse quadradinho aqui, 1,2 ao cubo, que é igual a 1,728 centímetros cúbicos. Tranquilo? Bom, então, para eu saber agora quanto que eu vou precisar, vai ser 216 dividido por 1,728. E isso vai dar 125 dadinhos. Então, dentro dessa caixa, cabem 125 dadinhos que tem esse volume aqui, correspondente. Certo? Muito bem. Então, aqui só pulei a ordem. Falta, então, a 14, a 15 e a 16. E vamos lá. Então, vou aproveitar a própria folhinha, já que os desenhos estão prontos, para calcular a área lateral, a área total e o volume. Bom, para calcular a área lateral, nesse aqui, eu tenho que calcular a área dessa parte aqui e a parte de trás. Primeiro, eu não sei quanto que mede aquela parte de trás. Então, isso aqui, o que eu vou fazer? Vou aplicar Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo aqui. Então, eu vou ter aqui
x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai dar 9 mais 16, que é 25. X é a raiz quadrada de 25, que é 5 centímetros. Agora dá para calcular tudo. A área lateral, então, vai ser, vou calcular junto. 3 vezes 3,5 é uma delas. Todas as faces têm medidas diferentes. A outra vai ser 4 vezes 3,5. E a outra vai ser 5 vezes 3,5. Então, a minha área lateral vai ser 3 vezes 3,5, que é 10,5, mais 4 vezes 3,5, que é 14, mais 5 vezes 3,5, que é 17,5. E isso vai dar 42 centímetros quadrados de área lateral. E a minha área da base, como a base é um triângulo retângulo, vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. 12 dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Então, a minha área total vai ser 2 vezes 6, mais a área lateral, que é 42. 12 mais 42, que é 54 centímetros quadrados. E o volume é a área da base vezes a altura. A área da base, 6 vezes 3,5. Isso vai dar 21 centímetros cúbicos, certo? Então, isso são os dados dessa figura aqui. Agora, aqui eu tenho um prisma hexagonal. Primeiro, vamos calcular a área da base, que vai ser o quê? 6 vezes 1 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Vou simplificar o 6 com 4, que vai dar 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. A área lateral vai ser 6 vezes 1 vezes 2,5. Notem que eu tenho aqui um retângulo. Então, vai ser 1 vezes, e são tudo retângulos, 1 vezes 2,5. Então, vai dar 6 vezes 2,5, que é 15 centímetros quadrados. Então, a minha área lateral tá aqui. A área total vai ser 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2, mais os 15. Dá para simplificar. Vai ficar 3 raiz de 3 mais 15, ou, se quiserem, 3 que multiplica raiz de 3 mais 5 centímetros quadrados. E o meu volume vai ser a área da base vezes a altura, que é 2,5. Isso vai dar 3,75 raiz de 3 centímetros cúbicos, certo? Agora, o cubo. O cubo é a figura mais fácil da gente calcular. Área lateral. A área lateral são 4 faces, 4 vezes 2,5 ao quadrado, certo? Então, essa é a figura mais simples de calcular, que vai dar 25 centímetros quadrados. A área total é 6 vezes 2,5 ao quadrado. Então, vai ser 37,5 centímetros quadrados. E o volume é 2,5 ao cubo.
15,625 ou 63 centímetros cúbicos. Arredondei, tá? Agora, do paralelepípedo reto retângulo. Vou começar pela área lateral. Na base eu tenho um quadrado, então, vai ser todos os lados iguais. 4 vezes o quê? 2 vezes 2,5. 4 faces iguais a essa medida aqui. Então, 2 vezes 2,5 é 5, vezes 4, 20 centímetros quadrados. A área da base, 2 ao quadrado, que é 4 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser 2 vezes 4, mais os 20. 8 mais 20, 28 centímetros quadrados. Volume, área da base, vezes a altura, que é 2,5. Então, isso vai ser igual a 10 centímetros cúbicos. Tranquilo? Muito bem. Agora, eu quero calcular o volume dessa peça de metal que tem forma de hexágono, mas ela é vazada no meio. Isso aí é como se fosse uma porquinha que a gente põe em cima de um parafuso. Ela é oca no meio. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume da parte maior e o volume da parte interna e vou diminuir, certo? Como a altura nos dois casos é o mesmo, eu vou calcular a área da base da maior, a área da base da menor, a altura é a mesma e posso diminuir. Então, tenho duas maneiras de calcular. Mas eu vou calcular o volume da maior, da menor e vou diminuir as duas, certo? Então, primeira coisa, área da base da figura maior, tá? Até vou colocar um B maiúsculo, um Bzão. Vai ser 6 vezes, a medida da base é 20, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai ser 400 sobre 4, 100, vai dar 600, raiz de 3. Então, o volume da maior vai ser os 600 raiz de 3 vezes 25. Que vai dar 15.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Agora, eu vou calcular da menor que eu tenho aqui, que vai ser 6 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 64 dividido por 4, que dá 16 vezes 6, 96 raiz de 3. Então, o volume da menor vai ser os 96 raiz de 3 vezes os 25, que a altura é a mesma, até aí embaixo. Então, 96 raiz de 3 vezes 25 dá 2.400 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, o volume final vai ser os 15.000 raiz de 3 menos os 2.400 raiz de 3. Aqui eu posso diminuir porque tem a mesma raiz, tá? Então, isso vai dar 12.600 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tranquilo? Muito bem. E a última questão, parecida com a questão 11 que a gente fez antes. Deseja cimentar um quintal retangular com 10 metros de largura e 14 metros de comprimento. Então, vamos pôr aqui. 14 metros de comprimento, 10 metros de largura, uma espessura de 3 centímetros eu quero colocar. Então, vai ter que ser bem fininha a espessura que vai ser colocada aqui, né? Para vocês poderem enxergar. Aqui é 3 centímetros. Cuidado com a unidade, né? Quero calcular o volume, a área da base vezes a altura. Vai ser 14
vezes 10. 3 centímetros eu tenho que transformar isso para metros. E 3 centímetros equivale a 0,03. Então, meu volume aqui vai ser 4,2 metros cúbicos, ok? Então, assim a gente encerra a correção dessa lista de exercícios. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, a gente vê na nossa próxima aula e a gente esclarece, certo? Beijo, gente. Espero que vocês tenham conseguido realizar os exercícios. Beijos.